Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, sou um tarólogo com mais de 13 anos de experiência e estou chegando para vocês aqui no meu canal com uma nova leitura de tarô e baralho cigano. Eu te convido, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções e a tua intuição, porque Maria Padilha é uma pombagira que ela rege esse canal, ela governa aqui dentro desse canal e ela transformou a minha vida e a minha história. Então eu desejo que através das leituras, das cartas que vocês encontrem aqui, a tua vida e a tua história possa ser transformada também. Como eu sempre falo aos meus seguidores, não somente que a mensagem faça sentido para a tua vida, mas eu desejo que de fato tudo que for falado aqui possa acontecer para você. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto eu vou dando os recadinhos do início do vídeo, você se concentra, olha bastante para a chama das velas, esquece um pouquinho da família e dos amigos, para que Maria Padilha possa chegar até a tua casa, chegar até você e trazer essa mensagem com muita clareza, principalmente. Quero pedir a todos que, se gostarem do meu conteúdo, muitos hypes, muitos likes e comentários, porque eu moro na Alemanha e preciso muito que meus vídeos cheguem no Brasil, que cheguem em países que falam português. E para isso, o engajamento de vocês é algo muito importante. Dessa forma, o algoritmo do YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. E é claro, né, turma, se gostarem do meu conteúdo, me sigam também pelas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Sempre que possível, eu estou criando um conteúdo novo para vocês, eu apareço por lá, posto fotinhos para que vocês me conheçam. Inclusive, hoje eu postei lá um novo deck que eu ganhei do meu marido de presente de aniversário, então o pessoal do Instagram já conheceu esse deck novo. Claro que foi só uma fotinho por enquanto, mas vai ter review dele por lá também. E é um deck que ele vai chegar aqui no canal somente, talvez, no mês que vem, tá? Então, peço para vocês que me sigam por lá, porque sempre tem alguma novidadezinha. Mas assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim, muito conteúdo. Vou ensinar para vocês rituais, como que eu faço para cuidar de Maria Padilha, a construção da minha sala de atendimento. Podem ter certeza que vai ter muita coisa bacana para vocês. E se inscreva aqui no meu canal, tenho a meta de chegar em 15 mil. Já estamos praticamente com 11 mil aqui durante essa gravação da leitura. Então vai ser muito importante que você venha fazer parte da minha família. Bom, Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar essa leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce minha intuição, que aguce meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Te peço por proteção para que nenhum espírito obsessor possa atrapalhar essa mensagem e que ela chegue ao coração de quem encontrou o vídeo no dia de hoje. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, porque após o tarô eu venho também com baralho cigano, onde vamos buscar por confirmações, por verdades, por respostas daquilo que foi falado aqui nessa leitura. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, que você consiga essa conexão comigo e com Maria Padilha, que você sinta, eu sei que estamos num vídeo, numa leitura coletiva no YouTube, mas que você sinta que é uma leitura particular para você, para a tua vida, tá bom? Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda, e hoje nós vamos dar uma pincelada, como venho falando, que quero muito trazer esse vídeo para vocês, uma pincelada sobre a tua vida no campo espiritual, no campo financeiro e no campo amoroso. Vamos entender aqui quais são as novidades que a Padilha vai trazer para vocês, tá bom? Como sempre, carta por carta, para que vocês entendam e saiam daqui sem dúvida nenhuma. Chegamos com a carta dos enamorados, como a primeira carta da leitura. Nós temos o 3 de paus. Nós temos o 8 de espadas. A carta do Papa. E a carta do eremita. Essa aqui é a tua linha espiritual. Vamos agora para a tua linha financeira. Nós temos o 7 de copas. Nós temos o 7 de paus. Chega mais pertinho para que vocês possam ver. Nós temos a carta da morte. A temperança. E nós temos a carta da torre. Na carta aqui pelo lado amoroso agora, nós temos a imperatriz. O julgamento. A carta do louco. A carta do 8 de copas. E finalizamos a primeira parte da leitura com a carta do mago. Bem interessante, que me chamou muito a atenção. Deixa eu só deixar o restante das cartas aqui no cantinho.
Me chamou muito a atenção, em especial, que essa segunda linha falando sobre o financeiro, sobre talvez algum tipo de dificuldade que possa estar acontecendo. E no teu campo amoroso me chamou muito a atenção as novidades daquilo que vem chegando. Mas por falar de amor, normalmente a gente pensa em relacionamento como algo que pode de repente aprisionar, né? E é algo, na verdade, aqui que vem te libertando, tá? Vamos entender o que é isso aqui. Como sempre, eu gosto de vir carta por carta para que vocês entendam. Se a leitura ficar um pouquinho longa, eu peço para vocês que tenham um pouco de paciência. Mas vamos deixar que Maria Padilha possa falar com a gente no vídeo de hoje. A carta dos enamorados, ela traz uma conexão espiritual de alinhamento, pelo que eu tô vendo aqui, muito profunda. Essa carta, ela já chega logo que eu olho para ela, a primeira coisa que eu penso, olhando para esse casal aqui na imagem, é de fato uma grande conexão. Como se fosse assim, eu estou escolhendo a minha espiritualidade, eu estou me conectando com a minha espiritualidade, e tudo isso começa a trazer muito mais sintonia para minha vida. As escolhas que você está fazendo no teu campo espiritual, talvez, de repente, se você estava aí um pouquinho relaxado ou relaxada com a espiritualidade, ou até mesmo um pouco afastada da espiritualidade, pode ser isso que ressoe para alguns de vocês, eu vejo que agora você vem entrando num momento de muito mais alinhamento. Até posso falar assim, ó, que em 2026 você vem entrando num despertar espiritual muito grande. E essa carta, ela vem para mim como se fosse uma confirmação de que de fato a espiritualidade ela está ao teu lado. E eu posso te falar isso que de uma forma muito profunda, porque nós temos o Papa e nós temos o Eremita, que eu já vou chegar lá neles. Então você tem feito escolhas espirituais muito importantes. Escolhas que vão te trazer paz, que vão te trazer conexão, que vão fazer até mesmo com que você se conheça muito mais do que nos últimos anos você estava se conhecendo. E essa conexão, pelo que eu já estou vendo aqui da leitura, que é a base de tudo, vai ser muito importante para que novas mudanças possam chegar na tua vida. Até digo assim, a Padilha fala para mim que é como se você de fato tivesse escolhido a tua espiritualidade. Como se você de fato tivesse escolhido se conectar, buscar por ela e de uma forma muito verdadeira. E aí eu não tô falando não sobre templos religiosos, não tô falando sobre igreja, terreiro de umbanda, candomblé, enfim. Não tô falando sobre isso, tô falando sobre algo interno dentro de você. Até que quase que como um despertar. Essa carta me remete muito à história bíblica lá que fala do Jardim do Éden, de Adão e Eva, sabe? Assim, algo remetente à fé. E ali eles precisaram fazer uma escolha, né? Muito mais Eva, né? Fez uma escolha. E essa escolha teve consequências para ela. Essa escolha teve consequências. Essas escolhas foram escolhas difíceis. Até poderia falar assim. E para você, nesse caso, essas escolhas que você está fazendo, elas estão te aproximando muito mais da tua espiritualidade. Elas estão te conectando muito mais com a espiritualidade. E aí eu te falo mais uma vez, tá? Não estou falando de templo religioso. É algo você com as tuas entidades, ou você com Deus, ou você com os anjos. É de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a tua fé. Esse canal aqui eu não trago religiões específicas, eu gosto de deixar algo bem aberto, para que todos de fato se sintam escolhidos. Mas eu quero que você entenda que as tuas atitudes aqui, elas estão começando já a ter um efeito muito positivo na tua vida. Até mesmo porque você escolheu deixar tudo para trás para viver o novo. A carta do 3 de paus, ela vem me mostrando que essa conexão espiritual, ela também traz expansão para novos horizontes aqui na tua vida. E aí pode ser que muitas vezes um grande grupo de vocês aqui espiritualmente, quebrando laços, quebrando padrões, deixando situações que já não fazem mais bem na tua vida, de fato conseguindo deixar para trás, conseguindo colocar pedra em cima de situações que eram difíceis, situações que machucavam. E até posso pegar aqui a carta dos enamorados, até para me remeter que provavelmente você não estava conseguindo aí se libertar de algumas situações que estavam te machucando. De repente um relacionamento antigo, de repente vínculos familiares, uma situação, um lugar que estava difícil, largar para que você pudesse seguir em frente, seguir avante ao novo. Mas a partir do momento que você começou aqui a escolher, a dar ouvido para a tua espiritualidade, você conseguiu enxergar perspectiva nas coisas que você quer. E aí, por mais que para alguns de vocês possa estar tendo algum tipo de conexão com ansiedade, com algum tipo de sentimento nesse sentido, a Padilha vem me mostrando cura, porque você está conseguindo seguir em frente. Você está, até posso falar assim, ó, você está de alguma forma se libertando. E tudo que está acontecendo na tua vida é por conta desse chamado espiritual. Tudo que está acontecendo aqui na tua vida, todos os desenrolares, todas as respostas,
Todos os caminhos que estão querendo se abrir é por conta da confiança na manifestação que você teve. E até por falar de manifestação, já temos aqui a carta do Mago, que finaliza essa primeira parte da leitura. Então, de fato, essa mensagem é algo que eu vejo como sendo muito pessoal para você. E começa com o teu espiritual. Como se de fato o teu espiritual tivesse que ser curado primeiro de tudo, para que depois as outras situações, as outras áreas da tua vida, elas fossem se desenrolando e fossem acontecendo. E com tudo isso, você aqui, ó, conseguindo deixar o passado para trás, olhar para frente e enxergar respostas. Padilha até me mostra, você tem encontrado muitas respostas, a tua espiritualidade tem falado com você, você tem ouvido, você tem feito atenção, você tem buscado, e tudo isso que está te trazendo muito mais visão. E até posso te falar, pelo que eu vejo aqui dessa leitura, muito crescimento. Talvez alguns de vocês passaram aqui um momento que estavam com bloqueios mentais, que não estavam de fato conseguindo enxergar o futuro, não estavam conseguindo enxergar, eu até posso falar assim, ó, energias limitantes, tá? Energias que estavam te limitando de entender o quanto de fato você é merecedor, o quanto de fato você é merecedora. O quanto talvez você estava permanecendo ainda dentro de um local, dentro de uma relação, por não conseguir enxergar o teu futuro. Por conta talvez de não se ver sozinho, não se ver sozinha, ou não se ver dentro de um outro relacionamento. Talvez até mesmo com dificuldade aqui de entender que pode sim ser feliz no amor, de que merece sim ser feliz no amor. Mas a partir do momento que você começou essa conexão mais profunda com a tua espiritualidade, ou se de repente você está nesse momento agora que você quer buscar essa conexão mais forte com a tua espiritualidade, as coisas elas começam a se desamarrar. E aí eu posso até falar de mim um pouquinho para vocês. Teve uma fase da minha vida, isso lá em 2011 mais ou menos, eu me afastei um pouco da minha espiritualidade e de fato todas as áreas da minha vida elas ficaram um pouco bagunçadas, sabe? As coisas queriam caminhar, as coisas queriam fluir, queriam funcionar e acontecer, mas não iam. Sempre parece que tinha algo que me travava, sabe? Uma espécie de bloqueio. E a partir do momento que eu chamei minha espiritualidade novamente para mim, começando por Maria Padilha, as coisas de fato se desenrolaram. E por isso que eu falo tanto para vocês aqui que ela transformou a minha vida e a minha história. E é isso que eu quero que aconteça com você também. Que a gente consiga destravar esses bloqueios, que a gente consiga destravar essas amarras, medos talvez, insegurança, que te coloquem na libertação que de fato você precisa. E principalmente olhando para essa carta aqui com os olhos vendados, eu quero que você tenha muita clareza, muita consciência de tudo que você está rompendo. Eu quero que de fato você tenha muita clareza para que você consiga superar essa fase, esse momento que você tem vivido, que você tem passado. Pelo que eu entendo, 2026 já começou com muita mudança. E a tua espiritualidade, de fato, muito mais conectada com você. Eu vou pegar o Papa e o Eremita juntos, eu acho até muito importante, porque são duas cartas que falam muito aqui sobre o espiritual. O Papa, assim vocês vão ver melhor. Assim, o Papa fala muito sobre uma questão de proteção, de orientação, fortalecimento da fé, eu até diria assim. Ele é um grande líder religioso, né? Então você, de fato, muito mais se aprofundando, você se sentindo muito mais orientada, muito mais fortalecida, eu até poderia falar assim. A tua espiritualidade está, de fato, mostrando que está ao teu lado. Para alguns de vocês pode até remeter aqui a Pombagira, Exu, se essa aqui é a tua fé. Algo que está te protegendo, algo que está te fazendo olhar para a tua vida com muito mais aprendizado, como se de fato você estivesse agora olhando para a tua história com muito menos peso e com muito mais aprendizado. E a carta do Papa fala até mesmo de aconselhamento. Então provavelmente a tua espiritualidade aí te aconselhando sobre os novos passos, a tua espiritualidade te aconselhando sobre como seguir, sobre como ser, sobre como resgatar a tua fé. E o Eremita, ele está aqui trazendo todo o aprofundamento dessa conexão. Todas as respostas que estão vindo lá dentro de você, dentro do teu coração. E até posso falar assim, quando estamos conectados com a nossa espiritualidade, a nossa intuição, de fato, ela fica muito mais aguçada. Então a gente consegue escutar o que o nosso peito está pedindo, o que o nosso coração está pedindo. A gente consegue despertar. E até aqui olhando para essa lamparina que ele tem aqui na mão, a gente consegue se sentir muito mais iluminado espiritualmente. Que é isso que está acontecendo de fato com você. Escolhas muito importantes que você fez de se aproximar da espiritualidade com fé. E não estou falando da fé no ser humano, tá?
Até porque você nem precisa crer em mim como tarólogo, basta que você creia que a mensagem de Maria Padilha te encontrou. Basta que você creia que é Maria Padilha que está falando com você. E aí as coisas vão acontecer. Aí essa luz, ela chega aqui no teu caminho e você se sente de fato amparada pela tua espiritualidade. Saiba que tem muitos movimentos que estão acontecendo sim. E tudo começou pelo teu lado espiritual. Só tomar aqui um copinho de água, turma, antes da gente continuar. Porque agora a gente vai entrar um pouquinho aqui falando sobre o teu lado financeiro. Esse 7 de copas é uma carta que quando ela saiu aqui na leitura falando sobre o financeiro, de alguma forma eu até fiquei um pouco intrigado. Mas depois vendo aqui o teu lado espiritual falando, agora as coisas começam a fazer sentido para mim. Tem várias possibilidades querendo surgir na tua vida. E essas possibilidades é que elas podem estar trazendo dúvidas dentro ou do campo profissional, ou dentro... Até mesmo poderia falar assim, ó, talvez a vontade de trocar de emprego, a vontade de uma mudança, a necessidade de uma mudança de carreira, a necessidade da mudança de fazer algo novo. E para muitos de vocês pode até ser que possa sugerir o medo, a insegurança pelo financeiro, a insegurança dessa mudança. Eu vou escolher, eu vou tentar agarrar uma nova oportunidade, uma nova opção, uma nova proposta. Mas como será que vai ser? Muitas escolhas aqui, muitas opções que a tua espiritualidade está querendo trazer para você. E isso começa a partir do momento que essa leitura te encontra para frente. Todas essas oportunidades chegando. De repente um grupo de vocês, pode ser que não ressoe para todos, mas um grupo de vocês aqui com novas oportunidades surgindo e até mesmo mudança de carreira ou mudança de emprego. Eu vejo de fato aqui você no poder da escolha. Toma cuidado com as ilusões, toma cuidado para você não se iludir, toma cuidado para as suas ambições, elas não falarem mais alto, tá bom? Busca bastante discernimento, até mesmo ali na tua espiritualidade, para que você possa sentir no teu peito, no teu coração, quanto essas mudanças elas são necessárias para a tua vida de fato. E muitas vezes transição de carreira, muitas vezes mudança de emprego, faz com que de fato a gente se sinta muito mais realizado. Às vezes está trabalhando dentro de um local que a gente já não gosta mais, que a gente já não suporta mais, é algo de fato muito difícil. E sobre isso, de fato, eu posso falar para vocês que eu entendo. Até porque eu estou aqui na Alemanha, né? Trabalho na gastronomia. E a minha vontade, de fato, é poder trabalhar com canal, poder trabalhar com tarô. E às vezes o momento de transição, ele é um momento um pouco difícil, ele é um momento um pouco onde a gente sente dúvidas, né? O que será que a gente escolhe? O que será que eu escolho? E pode ser que você esteja nessa fase, nesse momento, onde de fato a espiritualidade está colocando novas escolhas, novas oportunidades para você, e você com medo de aceitar. Mas eu posso te falar claramente, tem uma fase aí no teu financeiro que ela está sim se encerrando. Chega uma nova mudança, chega um novo local, chega um novo trabalho, uma nova situação, algo que você vai fazer que vai te trazer muito mais felicidade e que vai te completar muito mais do que o que de fato você está fazendo agora. Só que a espiritualidade ela pede para você, não insista. Não insista em permanecer onde você está, porque as coisas querem mudar, as coisas querem se transformar. Até para que de repente, alguns de vocês aí de repente não fiquem escutando desaforo, para que não se sintam desvalorizados, para que não tenham que se submeter a coisas que vocês não querem mais se submeter. Então presta atenção nas oportunidades que começam a surgir para você no teu campo financeiro. Principalmente possibilidades de mudanças, tá? Possibilidade de mudança que vai chegar para você. E esse 7 de paus, engraçado, né? Primeiro o 7 de copas e agora o 7 de paus. As duas cartas muito seguidas aqui uma da outra. Mostrando que de fato você precisa crer em você mesmo. Essa aqui é uma carta que fala muito sobre defesa. Quando a gente precisa defender o nosso objetivo. A tua conquista, ela vai vir a partir do momento que você acreditar em você mesmo e que você seguir o que o teu coração, o que a tua mente está te pedindo. Se talvez você está com vontade de investir num curso novo, algo que te aperfeiçoe, ou se você está com vontade de trabalhar para você mesmo, trabalhos manuais, artesanato, algo que você gosta, algo que te supre, que te nutre, insista, invista nisso. Defenda aqui os teus objetivos. É isso que a Padilha está pedindo com esse 7 de paus. Tenha resistência, sabe? Tenha coragem. Não vejo disputas. Tá? Não vejo disputas. O que eu vejo aqui é um posicionamento necessário que você precisa ter.
Proteja a tua integridade. Proteja quem você é, proteja os teus gostos, proteja aquilo que de fato você acredita. O Sete de Paus é uma carta que as pessoas às vezes têm um pouquinho de medo dela, mas para mim eu acho uma carta que também é muito positiva, que fala sobre a gente proteger muitas vezes as nossas conquistas. Toma cuidado com essas opções, toma cuidado com essas novas oportunidades que a espiritualidade vai colocar aqui para você, para não sair contando para todo mundo. Porque muitas vezes a gente está contando para todo mundo que as coisas estão acontecendo, que as coisas querem acontecer, que os caminhos estão se abrindo e muitas vezes rola aqui, ó, rola inveja. Muitas vezes rola ilusão das pessoas em cima daquilo que está acontecendo com a gente. É como se diz, né? Todo mundo vê o luxo, mas não vê o corre. Tem um ditado aí no Brasil mais ou menos assim, né? Então é mais ou menos isso aqui, tá? Não fica contando o que está acontecendo com você, não fica contando, desabafando demais, pedindo opiniões principalmente, porque a Padilha fala que você está num processo muito interno seu. Provavelmente aí você já passou uma boa fase da sua vida fazendo e vivendo conforme outras pessoas queriam que fossem. Fazendo e vivendo, e até mesmo para alguns de vocês pode ressoar, de repente você trabalhando em algo que você nem gostava por conta de outras pessoas, por conta de outras situações, e agora você precisa defender aquilo que de fato você quer, aquilo que de fato te faz feliz. E a carta da morte, ela vem mostrando aqui pro teu lado financeiro que de fato existe um encerramento de uma fase que vai te trazer muita transformação. E transformação que é necessária, tá? Até para que o teu psicológico fique bem, até para que a tua espiritualidade ela de fato possa caminhar. Pode ser que alguns de vocês aí estão presos numa situação apegados ao financeiro, apegados àquilo que é proporcionado, né? No caso a segurança financeira, e aí estão com medo. Só que esse medo ele também pode estar te afastando de muitas missões na tua vida. Esse medo ele pode estar te afastando até mesmo da tua espiritualidade, porque eu olhei para cá, tem um papa aqui, você tá vendo aqui, é uma figura religiosa, e aqui o papa ele aparece na tua leitura, na parte espiritual também. Então, de repente, que os medos, a insegurança ou o aprisionamento em um local até mesmo te afasta da tua espiritualidade, até mesmo te afasta daquilo que de fato você precisa fazer. Então existe um corte de renovação, algo muito positivo, que vai trazer transformação, mas que é muito necessário te falar também sobre o desapego. É muito necessário falar sobre o desapego, para que o teu financeiro ele possa evoluir, para que o teu material ele possa de fato ter uma grande virada aqui na tua vida, porque a carta da morte ela fala sobre algo que de fato morreu, acabou e vai, o que está vindo aqui é algo novo, é uma nova virada, são novas possibilidades, são novos objetivos. Para que isso aqui possa acontecer, você precisa de alguma forma colaborar para esse corte. A espiritualidade ela está querendo trabalhar, mas quem tem que tomar atitudes, quem tem que tomar ação, somos nós. Não adianta a gente pedir algo para a espiritualidade e quando esse algo quer chegar até a gente, falta coragem de mudança, falta coragem de aceitar, de encarar. Ah, eu quero viver aquilo, eu gostaria de viver de determinada forma, de determinada maneira. Eu gostaria de trabalhar com algo, com determinada situação, com determinada coisa, ou com determinado local. E quando essa oportunidade chega, aí eu não tenho coragem de mudar. Saiba que você precisa sim dessa virada aqui, tá? Até para que seja um grande recomeço para tua vida. Um dos grandes recomeços que você pediu para 2026, posso te falar. E a carta da morte está trazendo para você. Então, assim, ó, seja corajoso. Vai ter equilíbrio financeiro, tá? Vai ter equilíbrio financeiro, sim. As coisas começam a se alinhar. E a carta da temperança, ela vem mostrando que além do equilíbrio, a abundância aqui também. Ó. Essa troca, você tá vendo aqui, ó, tem uma troca, né? Tá trocando a água de uma copa para outra. Essa troca, perdão, ela vai trazer também um equilíbrio muito profundo e de abundância chegando para você. E para muitos de vocês aqui da leitura, vai ser uma mudança que vai trazer uma recuperação gradual. Não sei por que eu estou falando isso, mas algo que gradualmente aqui você vai conseguindo se recuperar, você vai conseguindo se levantar. Não sei se você passou aí por algum relacionamento que de repente você saiu com prejuízo financeiro, que você tenha ajudado alguém, você tenha se doado demais por alguém e acabou saindo prejudicada. Às vezes acontece em alguns casos, algumas situações, né, do ex-parceiro ter usado o cartão de crédito, ter feito empréstimo no banco, enfim. Espero que não seja isso que tenha acontecido com você. Mas o que eu vejo é que no campo financeiro você começa assim a se levantar, você começa assim a sentir muito mais as coisas acontecendo com equilíbrio, com estabilidade, com recuperação. Mas é necessário um pouquinho de paciência para que essas coisas elas possam se reorganizar.
Como eu falei, eu vejo aqui que tem um fluxo, ó. Tem um fluxo querendo acontecer, a tua espiritualidade está com você. E aí essa carta, que essa imagem aqui em cima desse anjo, me remeteu muito a como a tua leitura começou. Aqui em cima com a carta do anjo também nas escolhas espirituais. De fato, a espiritualidade... Olha só, olha que interessante o que eu estou vendo aqui nessa leitura. Começou com os enamorados, que tem esse anjo aqui em cima. No teu financeiro, mostra mais uma vez a tua espiritualidade, que é através do anjo. E no teu amoroso, olha o que nós temos aqui. A carta com simbologia de anjo também. Isso aqui é ou não é uma confirmação de que Maria Padilha está falando com você? Que a tua espiritualidade está sim tentando se comunicar com você para que você entenda essa mensagem, para que você receba essa mensagem. E eu espero que você tenha chegado até essa parte da leitura. Eu mergulhei aqui na tiragem, turma, até acabei esquecendo de pedir comentário para vocês. Então eu vou pedir, comente aqui a palavra, eu recebo todas essas bênçãos. Você vai comentar essa frase aqui, para que de fato eu entenda que você chegou até essa parte aqui da leitura, porque eu tô achando uma leitura muito imperdível mesmo aqui no canal, e eu desejo que ela chegue ao maior número de pessoas. Ó, 3 cartas com uma simbologia muito similar, e cada uma delas para uma área da tua vida, mostrando que de fato a espiritualidade está sim se conectando com você, porque você escolheu essa conexão, porque você buscou essa conexão. E a temperança, a espiritualidade, vai também colocar o teu financeiro todo em ordem, tá bom? Abraça as mudanças, abraça as oportunidades, só não deixa se levar por ninguém. Não permita que ninguém te diga como fazer, de que forma fazer, ou não permita que ninguém decida por você. Às vezes, a gente quer mudar de emprego, quer mudar de carreira, e chega alguém e fala assim, ah, mas já tá tantos anos fazendo, ah, mas tu já faz isso tão bem. Só que daí não tá se sentindo satisfeito, sabe? Não tá se sentindo feliz, quer fazer de outra forma, de outra maneira, em outro local, em outro lugar. E a tua espiritualidade está te abençoando, mas você precisa escutar o teu coração. Porque como eu falei, a carta da morte diz que esse ciclo vicioso, posso até falar assim, ele se encerra na tua vida, tá? E a carta da torre, ela vem aqui confirmando, né, a quebra de padrões. A carta da torre encerrando aqui na tua parte financeira, falando que todas as dívidas, toda a estrutura que estava te bloqueando de alguma forma, tudo que estava bloqueando o teu crescimento de alguma forma, que estava te aprisionando aqui dentro dessa torre, tudo isso está sendo quebrado, tudo isso aqui está sendo desmanchado. É de fato uma grande ruptura que vai te fazer ter uma crescente, tá? E até posso falar assim, é uma grande surpresa chegando aí no teu campo financeiro, as coisas se organizando, as coisas se encaminhando. Abraça o que a espiritualidade está te revelando. Às vezes o que parece ser uma queda, você tá vendo aqui, ó? Às vezes o que parece ser uma queda é, na verdade, a recuperação que você estava precisando. É a libertação, é a mudança. E às vezes a gente precisa assim cair para aprender, para entender, para saber que não estamos sozinhos, para lembrar que nós temos a nossa espiritualidade. Infelizmente, muitas pessoas se afastam do espiritual e acabam ficando vazias. E quando ficamos vazios, turma, é complicado, tá? Porque tudo de fato desanda, tudo de fato deixa de acontecer, os fluxos deixam de acontecer. Mas de fato eu vejo aqui que tem uma grande virada para você no teu campo financeiro, uma grande virada chegando. E muito bonita as coisas que vem acontecendo aqui. Eu tô achando uma leitura muito forte, eu só pedi para vocês aí um comentário, então peço para vocês, gente, comentem muito para me ajudar se essa leitura tá fazendo sentido para você. Inclusive, se você chegou até aqui, comente assim, ó, turma, fiquem na leitura porque vale a pena. Porque é uma leitura muito forte, muito bonita, que infelizmente, às vezes no começo, assim, a leitura demora um pouco para se desenrolar, e tem gente que às vezes não tem paciência. Então, se vocês comentarem aí, tenha paciência, não pule a leitura, algo nesse sentido, saiba que as pessoas vão ficar e vão ter acesso a essa bênção, assim como você está tendo. Só mais um copinho de água. E vamos agora entrar na parte que todo mundo gosta, né? Que é a parte do amoroso. Tô chegando já aqui com a Imperatriz, vindo aqui nessa parte do amor, trazendo novas oportunidades e até mesmo o teu poder de magnetismo, o teu poder de sedução. Eu gosto muito quando essa carta chega no lado amoroso, porque ela traz muita valorização da mulher. Sabe assim, a Imperatriz é uma carta que de fato é uma das cartas que para mim mais fala sobre abertura importante, sobre decisões importantes no campo amoroso. Como se o seu magnetismo tivesse muito mais em alta, como se você estivesse se abrindo, escolhendo ser feliz com muito mais maturidade, com muito mais vitalidade, eu até poderia falar isso aqui. Deixa eu botar mais pertinho para que vocês possam de fato ver.
É como se fosse uma chave girando que essa Imperatriz está trazendo de muito mais atração, de muito mais autoestima. E até mesmo posso falar assim, ó, no teu campo carnal, algo de muito mais prazer também. Algo que te traga muito mais carinho, muito mais abundância. E até poderia falar, a Imperatriz é uma carta que também fala sobre romance. Então, chegando aqui no teu campo amoroso, a gente já vem chegando logo com essa carta, que vem falando de novas aberturas. E principalmente do resgate da tua autoestima. Principalmente do resgate do teu autocuidado, do teu poder. Eu vou falar assim, ó, do teu poder de mulher, mas saiba que se você for homem, serve pra você também, tá bom? Mas só no modo figurativo de falar, assim, no poder feminino, no brilho feminino, na energia de fato do sagrado feminino, é isso que eu queria falar. Porque é uma energia que traz o autocuidado, que traz a nossa vaidade à tona, que faz com que a gente cuide de fato do nosso corpo. E aí, com tudo isso aqui acontecendo, a gente de fato se sente muito mais atraente, a gente se sente muito mais merecedora, merecedor de ter alguém que vale a pena ao nosso lado. Porque a nossa autoestima, ela tá elevada. E aí, olhando para essa carta aqui da Imperatriz, eu vejo que agora as escolhas também são suas, tá? Você não quer mais se relacionar com qualquer pessoa, você não quer mais se relacionar de qualquer modo, de qualquer jeito. Você demorou muito para construir esse ser humano aí que você está construindo. Você já viveu experiências no seu campo amoroso que já foram até mesmo desgastantes o suficientes para que agora você entenda o que de fato você merece. E você tá aqui, ó, com o teu poder de atração muito forte. Você de fato quer aceitar na tua vida aquilo que você merece. Se não for para ser assim, eu prefiro que não seja. E aí eu te dou total razão, porque isso traz um grande despertar para tua vida, um grande despertar que inclusive vai trazer muitas decisões importantes no teu campo financeiro. Eu acredito que se alguém chegar agora aqui ao teu lado para querer ficar com você, essa pessoa vai ter que estar de fato na tua altura, porque a Imperatriz ela não aceita menos do que isso, tá? A Imperatriz não aceita menos do que isso. Ela quer alguém ao lado dela que de fato esteja naquela altura. E o julgamento, olhando para essa carta, é de fato um grande despertar. A carta do julgamento ela traz esse novo início, esse novo despertar, que por incrível que pareça nós temos 3 cartas aqui de início, 4 cartas de início. A Imperatriz fala sobre isso, o Louco e o Mago, assim como o julgamento. Então, pelo que eu vejo aqui dessa leitura, o que chega para ti no teu campo amoroso são novas experiências. O que chega para você aqui no teu lado amoroso é algo que de fato vai fazer com que você tenha decisões muito importantes, porque você teve um despertar, você despertou aqui sobre quem você é, você despertou sobre o que você quer, você despertou sobre o que você merece. E até posso falar assim, ó, uma segunda chance de ser muito mais feliz. Essa carta aqui do julgamento, ela vem dizendo assim, ó, o que já foi, foi, o que ficou no passado, ficou no passado. Assim como a carta da morte ali atrás, ela trouxe, né? Encerramento de ciclo, definitivamente, né? A torre também trouxe desmoronando. Agora aqui vem o seu renascimento, agora aqui vem você de fato se levantando, ó. Você se levantando das cinzas, você se levantando de onde talvez muitas pessoas até nem acreditaram que você se levantaria. E o julgamento vem aqui com o teu reconhecimento. A decisão de se reconhecer, de se amar. A decisão de viver um amor com verdade. E é isso que a espiritualidade ela vai trazer para você. E aí lembra que eu te falei, né? Aqui a carta dos enamorados, a carta da temperança e agora aqui o julgamento com a espiritualidade mais uma vez. Aqui te abençoando. Até diria assim, ó, a espiritualidade com essa trombeta aqui tá me remetendo muito como se fosse a tua espiritualidade aqui, ó, te despertando para que você viva o que você merece, para que você viva o extraordinário. E você aceitou. Você aceita que a tua espiritualidade te abençoe. Você aceita que a tua espiritualidade de fato te liberte e te dê essa segunda chance, essa nova chance com muito mais verdade, com muito mais clareza, com muito mais leveza. E até já vou pegar aqui a carta do louco para falar um pouquinho sobre isso. Porque esse novo início amoroso que vem chegando aqui para você, ele chega de forma bem inesperada, tá? Ele chega de uma forma leve, gostosa, e que vai trazer muita liberdade para esse novo. Não vejo que um movimento de amor que aprisiona, não vejo que um movimento de amor que coloca cadeado no pé, sabe? Até inclusive, sabe aqueles rituais que às vezes as pessoas fazem de ir para um local amoroso e colocar um cadeado lá com o nome das pessoas? Eu nem aconselho a fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que o amor ele tem que ser livre também, ele tem que ter liberdade. Tem que ser algo que não te aprisione, como você estava aqui atrás, ó. Algo que não te coloque de novo nesse lugar aqui que você demorou para sair. E talvez que até tenha demorado a sair por conta
de uma experiência amorosa lá de trás. Então agora que você se libertou, faça com que as coisas fluam de uma forma muito mais natural, com muito mais aventura, sabe assim, te permita. Olha como ele tá leve aqui, ó. Olha como ele tá leve, olha como ele tá satisfeito. Então te permita, de repente, a novas aventuras, te permita, de repente, a sentir essa liberdade de estar conhecendo alguém, mas sem a pressão do precisa dar certo. Deixa as coisas acontecer natural, deixa as coisas acontecer de forma gostosa, de forma saudável. Seja quem você é de verdade, para que essa pessoa conheça a tua versão, para que essa pessoa depois não venha com decepções também, sabe? E até mesmo para que você não se decepcione. Porque você sendo quem você é, com certeza você vai atrair alguém que você merece, alguém que de fato vai te fazer feliz. Então tenha coragem dessa nova tua fase aqui de descoberta no campo amoroso. Como eu falo para vocês, são leituras gerais no YouTube. Eu não sei exatamente o que cada um tá passando, né? Não é uma leitura particular, mas o que eu posso tá te falando é assim, ó, te permita. Se talvez você não tá se sentindo pronto ou pronta ainda para algo no teu campo amoroso, saiba que a tua espiritualidade ela tá preparando alguém para você. A tua espiritualidade de fato, ela tá preparando a tua felicidade, ela tá preparando com que você se sinta livre e feliz, mas ao mesmo tempo amada. Porque a Imperatriz ela faz isso, né? Que é o que você quer. Você, no fundo, você quer se sentir amada, você não quer mais só se sentir presa e sufocada como foi ou como foram em outras vezes. Agora você quer algo que de fato funcione e que faça você se sentir viva, que faça com que você se sinta mulher de verdade ou homem de verdade, se for, né, se você for homem. Bom, a carta do 8 de copas é uma carta que ela vem trazendo aqui, de alguma forma você virou as costas para trás, tá? Você não tá mais olhando para lá, você não quer mais saber de passado, você não quer mais saber de nada que te remeta aqui ao passado, ao que já foi. Você agora está buscando, você está numa busca que ela é muito definitiva sobre aquilo que te traz felicidade. Você está conseguindo desapegar, você está conseguindo partir, você está encerrando e se libertando. O passado ele ficou para trás. Você carrega aqui com você a maturidade, as boas lembranças, mas você partiu aqui em busca dos novos caminhos. Então, claramente, aqui na tua parte amorosa, o que eu vejo chegando é algo novo. Não vejo nenhum tipo de conexão com o passado. Não vejo aqui um passado voltando, que já te machucou e que possa te machucar de novo. Não vejo aqui que você fica numa espera por alguém. Tá? O que eu vejo aqui é que você parte para algo que de fato vai te trazer a felicidade que você merece e que você precisa. E aí, novos caminhos. Olhando aqui para a carta, são novos caminhos que você segue. Muito mais baseados na tua emoção e na tua libertação. Tá bom? Muita maturidade para você aqui nessa fase, nesse momento. E a carta do mago, ela inicia essa nova fase aqui, de fato, com histórias novas. Você pediu para a espiritualidade, você manifestou tudo isso aqui na tua vida e agora está acontecendo. Então se sinta merecedor. Porque quando a gente para pensar assim, mas eu pedi e agora está acontecendo, eu não estou com coragem, como assim? Como que a espiritualidade ela vai poder te ajudar? Como que Maria Padilha vai poder te ajudar? Sendo que você não está conseguindo tomar iniciativas. Então saiba que são os seus pedidos aqui para a espiritualidade que estão sendo atendidos sim. Tá? Os seus pedidos aqui para que você conquiste, os teus pedidos de magnetismo, como eu falei lá atrás, os teus pedidos de atração. Não sei se alguns de vocês aí andaram fazendo algum tipo de ritualística com Exu e Pombagira, algum tipo de banho de Pombagira ou alguma oferenda, algo que fosse para trazer um novo começo, uma nova oportunidade para a tua vida, que fosse para trazer realização no teu campo amoroso, porque talvez estava sentindo que as coisas estavam um pouco travadas, um pouco difíceis, ou se envolvendo com pessoas complicadas. E aí, pelo que eu vejo, que a tua espiritualidade ela trouxe esse movimento que você pediu. Esse movimento você conseguiu manipular a energia para que ela trabalhasse ao teu favor e para que viesse te encontrar. Então, se você já está conhecendo alguém no teu lado amoroso, te deixa envolver, tá bom? Te deixa envolver. Obviamente, sendo quem você é, impondo limites, fazendo ver as tuas vontades também, fazendo valer as tuas vontades. Mas se você está querendo algo novo, saiba que a tua espiritualidade ela trouxe para a tua vida, ela está trazendo sim para a tua vida. Pode ser que já, para muitos de vocês que estão aí sozinhos, sem esperanças, nem terminem em 2026 a sós, tá? Eu achei essa parte que já do tarô muito interessante, de fato muito interessante. A leitura vai ficar um pouquinho longa, nós já estamos com praticamente 40 minutos de gravação, mas eu ainda preciso fazer a parte do tarô. Padilha me usou muito aqui para falar, muito mesmo, eu achei muito profunda
Essa leitura tá muito gostosa de fazer, turma. Muito gostosa mesmo. Opa. Bom, Padilha, agora eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Vamos ver o que a Padilha confirma, o que ela traz de novo para você aqui como um geralzão aqui dessa leitura. Opa, que as cartas estão querendo já pular. Vamos lá então, Padilha. 5 cartas para mim no baralho cigano. Como sempre, eu corto em 2. Escolho um montinho da esquerda. Turma, não se esqueçam, muitos comentários, hypes, likes. É importante, não somente os emojis, sabe? É importante que vocês comentem alguma coisa. De repente, compartilhem a experiência de vocês, compartilhem como vocês estão se sentindo aqui no canal. Um pouco da história de vocês, que muitas vezes também traz esperança para outras pessoas que estão aqui assistindo. Estou muito feliz com as cartas que estão saindo aqui. Ó, a carta da cobra invertida. A carta da cobra invertida, ela até pode me remeter a algo ligado à saúde, para completar aqui nessa leitura, tá bom? Faz atenção aí com a tua saúde, cuida um pouco mais do teu corpo. A cobra, quando ela vem invertida, né, o lado virado dela, eu não costumo usar cartas invertidas, tá? Mas quando ela surge para mim dessa forma, ela me remete muito à medicina. O símbolo da medicina é uma cobra, né? Então ela vem aqui me mostrando para você, toma cuidado com a tua saúde, sabe? Cuida mais do teu corpo. Se de repente você tá com vontade aí de fazer um exercício físico, faça exercício físico. Se você está com vontade, de repente, alguns de vocês aí que fumam, estão com vontade de parar de fumar, esse aqui é o momento. Porém, agora algo que me chamou muito a atenção, lembra que lá atrás eu citei aqui as escolhas do Adão e Eva? Que mais foram da Eva do que do Adão, né? Ela escolheu o fruto que a serpente entregou para ela. Olha o que a Padilha está trazendo aqui agora aqui na minha mente, turma. Padilha é uma pomadinha maravilhosa. Teve as escolhas, né? As escolhas que foram difíceis. Você tá vendo aqui, ó, a serpente e a maçã se repetindo. Eu tava aqui, me foi pro lado da saúde para você cuidar do corpo e tudo tal, mas o meu olho puxou para lá e me trouxe aqui para essa imagem. As tuas escolhas espirituais, elas foram muito importantes. E muitas vezes a gente pede assim, ó, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E aí quando a espiritualidade vem fazer, vem agir, vem atender, às vezes a gente fica com medo. Então, assim, ó, não fica com medo das mudanças que podem estar querendo acontecer. Se aqui no teu campo financeiro chamou mais atenção para você, não fica com medo dessas mudanças. Se no teu campo amoroso chamou mais atenção, não fica com medo também de mudar ou de entrar num relacionamento, de ser feliz. Porque você escolheu. Lá atrás você escolheu. Aqui, ó, a serpente com a fruta. Você tá vendo bem aqui no cantinho aqui, ó? Tem a serpente com as frutinhas. E aqui a carta da cobra veio me representando exatamente a mesma coisa. Você escolheu, você pediu para a sua espiritualidade. E a tua espiritualidade, ela está te atendendo, ela está te ouvindo. E Maria Padilha fala comigo aqui através das cartas de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, para que de fato não deixe dúvidas. Eu acho que essa carta, nesse momento, ela está confirmando muito o como Maria Padilha trabalha, o como Maria Padilha é viva nesse canal e o quanto ela está te encontrando para te trazer respostas. Então, assim, ó, não fica com medo das escolhas que você pediu lá atrás. Tá bom? Dos desejos que estavam no teu coração e de como você gostaria que a tua vida fosse guiada, fosse direcionada. Porque o momento chegou, o momento está chegando. Aqui, ó. É a sua carta. Pode ser que a maior parte do meu grupo aqui dessa leitura sejam de fato mulheres, tá? A mesma energia que eu senti lá atrás do sagrado feminino, agora a Padilha me confirmando. Pode ser que essa leitura ela esteja ressoando muito mais para um grupo feminino do que necessariamente para homens. E aí isso aí acontece. Muitas vezes isso aqui acontece. Tá bom? Recupera a tua vaidade, recupera o teu poder feminino. Lá atrás eu falei sobre isso, até a palavra tentou me fugir um pouquinho, porque eu tentei lembrar que às vezes tem homens que assistem, mas de fato, essa leitura aqui está ressoando muito para mulheres. Ou então para homens gays também pode ser que esteja ressoando, tá bom? Mas é com você que a Padilha tá falando e você tá sentindo. Resgata o teu valor, tenha noção de tudo que você pediu, ó, tudo novo, é novidade, a carta do jardim. O jardim vem trazendo novidade, não tem nada de passado aqui para você. Tá, nessa leitura. A gente não está falando sobre passado. O único passado que a gente falou ali atrás foi o desapego, que talvez você está precisando praticar de alguma forma, colocar em prática de alguma forma, tá bom? Então pratica aí o desapego, porque tudo que a Padilha está trazendo, tudo que a tua espiritualidade está trazendo é algo referente ao novo. E eu falei de vaidade, tem esses dois pavão, tem o pavão aqui, ó. Pavão, que quando ele abre aquele leque, de fato ele chama atenção, né? Vou até botar aqui com a Imperatriz. O teu poder do magnetismo, de você chamando atenção, de você de fato se sentindo valorizada de alguma forma, se sentindo bela, se sentindo motivada, sabe? Sentindo que de fato agora, dessa vez, você tá conseguindo olhar para frente, dessa vez você tá vencendo os medos, você tá vencendo aí
as inseguranças e você tá conseguindo olhar pro novo. Ó a carta da lua. Poder feminino total, poder de magia total. Os mistérios da lua, que é você muito mais conectada com você mesmo, você muito mais conectada com os teus dons espirituais e com a tua espiritualidade, e graças a isso tudo tá voltando a acontecer na tua vida. Eu sei que até mesmo tem tarólogas que me assistem aqui, e se vocês chegaram até essa parte da leitura, saiba que de fato aqui, ó, se apeguem à espiritualidade de vocês. Sigam em frente, façam o que vocês estão fazendo, para que tudo possa fluir. Talvez no campo financeiro, pode até ressoar para algum tarólogo aí que está me acompanhando, num sentido de uma transição de carreira, largar aquele emprego CLT, sabe? Aquela carreira que não está te fazendo feliz e você aqui, ó, vir pro teu lado espiritual, você vir trabalhar com algo que vai te trazer frutos, com algo que vai te florescer na tua vida, com algo que vai te fazer feliz, te completar, sabe? Fazer com que você sinta-se feliz. E aí lembra da carta da temperança, né? Vai ser gradual aqui, ó. Algumas situações financeiras que na tua vida sendo gradual. Ou se você sente vontade de aprender as cartas, se você sente vontade de entrar, mergulhar nesse mundo aqui fascinante, de repente até mesmo uma transição de carreira, por que não? Invista, sabe? Compra um deckzinho, não precisa ser necessariamente do tarô. As pessoas às vezes têm um pouquinho mais de receio do tarô. Começa com baralho cigano, se for o caso. Mas te conecta com a tua espiritualidade, começa de repente a jogar para pessoas próximas a você, amigos, família. Fala para eles, ó, eu sou novo, tô começando, não sei ainda direito como que é, mas vamos tentar para que eu possa praticar. Ou se você quiser, manda um e-mail para mim e você joga para mim. faz uma leiturinha para mim, eu já te digo se tá indo bem ou não. Não, turma, brincadeiras à parte. Inclusive, falando disso, hein, quero ver se eu lanço um curso de tarô para vocês. Aqui, ó, os caminhos. São novos caminhos, tá? Você escolheu aqui, ó, norte, sul. Você escolheu. E agora você, de novo, precisa escolher. Você vai continuar parada ou você vai aceitar o que a espiritualidade está te trazendo. Você vai aceitar todas essas mudanças, todas essas novidades. O que eu posso te falar com essa carta do caminho, encerrando aqui, vou até pegar aqui a carta da morte. Nada vai ficar como está. Tá bom? Tudo tá mudando, 2026 está sendo um ano de muita mudança, 2026 está sendo um ano de muita transformação e você foi colocada num caminho novo. Tem duas direções. Eu só espero que você não fique aqui ó, parada ou parado. Eu espero que de fato você escolha uma dessas opções e que você consiga seguir em frente. Se foi para você no teu lado financeiro ou no teu lado amoroso, vai. No espiritual, tenho certeza que foi, tá? Tenho certeza que a tua espiritualidade é que ela falou com você de uma forma muito forte, muito profunda. Agora aqui a carta do caminho tá te pedindo direção. Inclusive, tem um pássaro aqui em cima, tá vendo? Ó? Esse pássaro, quando eu sempre falo assim, ele tá pousado aqui em uma das direções, então é porque ele já escolheu. Então, se você já escolheu, agora siga, tá bom? Siga porque você merece ser feliz, você merece prosperar, você merece um amor novo, um amor que te liberte, que te traga liberdade, um amor que te... Ou de repente, se você não tá conseguindo... Às vezes pode ser que aconteça, eu até vi um comentário que essa semana de uma seguidora que ela é bem fiel aqui no meu canal. Era uma das seguidoras, não vou citar nome, gente, porque às vezes tem pessoas que eu posso estar esquecendo de alguém, de nome, enfim, eu não gosto disso, tá? Mas eu vi até um comentário aqui essa semana de alguém que também estava presa dentro de um relacionamento. Você vai saber quem é, você é uma seguidora bem fiel aqui do meu canal, me acompanha há muito tempo. E tá presa dentro de um relacionamento, mas já não ama mais, não consegue sair, não consegue, sabe, se desprender desse relacionamento e quer muito essa libertação. Pode ser, teu nome começa com M, pode ser que a tua que Padilha esteja falando aqui com você sobre essa libertação que você tá pedindo, tá bom? Você tá pedindo e ela tem te escutado também. Olha, nunca dediquei nenhum tipo de leitura para pessoa específica, mas essa aqui agora me veio no finalzinho essa pessoa e esse comentário. E eu espero que você tenha assistido, que você tenha chegado até aqui e que possa ter ressoado. Mas, turma, espero, brincadeiras à parte, espero que tenha ressoado para o maior número de pessoas possível. Fiquei muito contente com o resultado da leitura. Fazia tempo que eu não trazia esse tipo de tiragem para o canal, assim, dando geral sobre espiritual, financeiro e amoroso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem aí embaixo nos comentários se vocês querem ver mais vezes esse tipo de conteúdo. E fica só mais um pouquinho aqui comigo, só para o meu recadinho no final. Como vocês sabem, eu tô com o meu projeto de voltar a morar no Brasil e conto muito com a ajuda e com o apoio de vocês, turma. É algo muito importante para mim. Para isso, eu preciso construir minha sala de atendimento, que é onde eu também vou gravar meus vídeos, vou poder trabalhar. Então, peço para vocês, quem puder, se torna membro aqui do meu canal. Tô tentando vir e mexe postar um conteúdo diferente para vocês ali. Postei já 2 vídeos mostrando minha coleção de decks de tarô. Chegou já tarô novo, como eu falei para vocês, né? Chegou hoje, já mostrei lá no pessoal do Instagram, vou depois fazer uma atualização, talvez daqui uns 2, 3 meses, sobre os novos decks do canal.
Então, vou botar conteúdo para vocês. Quando eu voltar a morar no Brasil, também vai ter muito conteúdo para membro. Então, eu peço para vocês que já me sigam por ali. Quem não quer virar membro, quem não pode, quem não tem como se conectar com o YouTube dessa forma, vocês podem clicar no link da descrição, tem o Live Pix, ou então através do Pix herdeirodamagia@gmail.com. E por lá os valores são livres também, pode ser R$1, 3, 5, 7, o valor que você sentir no coração. Saiba que dessa forma vocês vão com certeza me ajudar para que eu possa construir minha sala, voltar a morar no Brasil, me dedicar muito mais ao canal e trabalhar, até mesmo, quem sabe, botar minhas leituras particulares em prática, que também estou querendo muito e estou sendo muito procurado, graças a Deus. Bom, turma, como forma de gratidão, eu coloco o nome de todos aqui no caderno de Maria Padilha, todas as pessoas que estão me abençoando estão com o nome aqui, e todos os dias eu faço minhas rezas, faço minhas orações, e eu peço que a Padilha ajude a transformar a vida, a transformar a história de todos que estão ajudando a transformar a minha. E aqui no final do vídeo também eu coloco o nome dos membros e das pessoas da semana que ajudaram pro vídeo, sempre da semana seguinte, tá bom? Vídeos no meu canal segunda, quarta e sexta, então se inscreve para que você não perca o meu conteúdo. Deixa um beijo no coração de todos e a gente se vê na nossa próxima leitura. Tchau, tchau!